Hoje vou ranquear 5 ações mais baratas da bolsa junto contigo, isso mesmo, tá? A gente desenhou esse quadro aqui com várias ações expostas. E eu vou te mostrar quais estão baratas, quais não estão e também vou te explicar por que as que estão baratas e te ensinar a encontrar por conta própria ações baratas em qualquer mês do ano. Para isso eu preciso deixar muito claro que quando eu falo de ações baratas, eu estou falando aqui do meu método de seleção de ações. Então, uma estratégia que a gente usa aqui no Clube do Valor há anos para comparar ativos de forma relativa e também para selecionar quais ações estão baratas e quais não estão. Tá? E é uma estratégia com critérios quantitativos, critérios matemáticos que eu vou mostrar aqui no ranking. Então não é uma recomendação de investimento, uma análise qualitativa minha, nem nada disso, beleza? Então presta muita atenção e já me diz de quais dessas ações você acha que estão baratas. Então qual é a lógica aqui, tá? A equipe de marketing aqui do clube separou essas várias ações que estão aí na tela. São Banco do Brasil, eu acho que quem me acompanha mais tempo sabe como ela se encaixa ou não se encaixa nas mais baratas da bolsa. CSN, Cosan, Kepler Weber, Klabin, Petrobras, PetroRio, Positivo, Cine, Unipar, Vale e Valid. E eu vou classificar elas entre ações caras, ações que estão entre as 20 mais baratas da bolsa e aí entro numa carteira diversificada de 20 ações, que é o que prega a minha estratégia. E além disso, eu vou te revelar quais delas ficam no quarto e no quinto lugar, ali no tier do meio, quais ficam em segundo e terceiro lugar, né, as laranjas, e qual é a mais barata da bolsa, que não significa que deve ser uma ação que você deva colocar mais peso, tá? Essa estratégia aqui, ela parte do pressuposto de que o peso deve ser o mesmo nas 20 ações mais baratas da bolsa, ou seja, 5% da carteira de ações em cada. Então vamos começar aqui pelo setor petrolífero. Vou começar aqui comparando Petrobras, PetroRio e também Cosan, para botar ali junto, dá. E se a gente colocar essas ações num tabelão de indicadores, você vai ver que a Petrobras tem múltiplos, na média, menor do que esses pares. Preço para o lucro menor, dividend yield no ano passado maior, inclusive ela vem rendendo mais nos últimos 6 meses, tem uma volatilidade menor, mas aí se a gente vai para os indicadores de retorno, como no ROIC, aí a PetroRio dispara na frente, né? E a PetroRio, inclusive, tem margens melhores e uma dívida líquida mais controlada. Por outro lado, a Cosan tem uma dívida maior, retornos menores, mas a verdade é, e o fato é, que eu não olho para nada disso na hora de determinar se uma ação está barata ou não, falando aqui com a minha estratégia. Eu também não me importo muito se o preço do petróleo caiu ou não hoje ou no final da semana passada. Fato, inclusive, que fez tanto Petrobras, quanto Cosan, quanto PetroRio caíssem praticamente a mesma coisa nos últimos 5 dias. A verdade é que a gente olha aqui é um indicador chamado de Earning Yield, que é similar, não é a mesma coisa, tá? Mas é similar ao inverso do EV/EBIT. Eu vou te explicar como isso funciona na prática, mas quando eu falo que é similar, eu quero dizer que quanto menor for o EV/EBIT, maior a probabilidade do Earning Yield ser maior. Por que a gente chama de uma coisa diferente? Se é quase a mesma coisa, porque a gente não olha para os menores EV/EBIT? A resposta é que a gente tem um time aqui no Clube do Valor, dedicado apenas às estratégias de investimentos. Esse time lê os balanços das empresas, transforma o EBIT em lucro operacional, então faz os ajustes necessários do balanço, faz os ajustes no EV. Então, às vezes, dependendo do caso, há uma diferença entre o inverso do EV/EBIT com o Earning Yield. As fato é que dessas três, a Petrobras tem o menor EV/EBIT. E nesse mês de outubro, Petrobras é a quarta ação mais barata da bolsa, tá? Ela está com um Earning Yield de 22%, embora a PetroRio não fique muito atrás. PetroRio hoje é a sétima ação mais barata da bolsa, com um Earning Yield na casa dos 20%. Já a Cosan fica na posição 63 do ranking, com um Earning Yield baixinho, de cerca de 10%. Então, como é que fica aqui o nosso tier list? Cosan fica ali na parte de ações caras, Petrobras fica entre as 5 mais baratas da bolsa e PetroRio fica entre as 20 mais baratas da bolsa. Petrolíferas, ok, mas e aí as mineradoras, tá? Nessa lista aqui a gente tem 2 mineradoras, a gente tem a Vale e a CSN Mineração, 2 empresas que têm o minério de ferro como a principal commodity e que, assim como a CSN e a Uzi Minas, elas estão sofrendo com a queda nos preços do minério. Agora, colocando as duas lado a lado, tá? A CSN Mineração, ela teve um retorno bem maior do que a Vale nos últimos 6 meses, teve um ROIC e um ROI melhor, além de ter uma dívida líquida negativa, ou seja, se a CSN Mineração tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Por outro lado, a Vale tem um PVPA menor, um preço por lucro menor e principalmente um EV/EBIT menor, embora a diferença seja muito pequena. Ponto muito importante, tá? Um EV/EBIT baixo ou um Earning Yield alto muitas vezes aparece em ações que estão passando por um problema no seu setor e em que o mercado
precifica que os resultados futuros vão ser piores do que o presente. E é justamente por isso que elas ficam baratas. E a ideia de uma estratégia de selecionar ações baratas é a ideia de a gente acreditar que o mercado ele exagera quando ele deixa uma empresa muito descontada e ele te dá a oportunidade, a possibilidade de você comprar uma boa ação, uma boa empresa com um desconto pontual causado por conta de algum problema no seu setor, como nesse caso, né, por conta de um preço de minério de ferro bem menor. Então, o que a gente tem aqui? Tá? A gente tem a CSN Mineração na 8ª colocação do ranking das mais baratas da bolsa, com um earn yield de cerca de 18%, e a Vale no top 5, com earn yield de 21,44%. Então, como é que a gente fica aqui no nosso desenho, tá? A CSN Mineração, fica aqui nos top 20 e a Vale fica ali nos top 5. Ok, vamos agora para outro setor, indústria, tá? Empresas ligadas ao setor industrial, aqui a gente tem a Kepler Weber, a indústria de estruturas metálicas, a gente tem também a Klabin, indústria de papel, celulose e papelão, e também a Unipar Carbocloro da indústria química. Essas três aqui eu não preciso nem me alongar muito. Batendo o olho aqui no EV/EBITDA, já dá para você ter um cheiro da situação dessas empresas. Entre todas elas, aqui entra no ranking, tá? É a Kepler Weber, que está no top 20, e aliás está há um certo tempo já com o earn yield na faixa dos 20%, enquanto o Klabin e Unipar nesse momento, com esses balanços e com essa precificação, elas ficam lá entre as 100 e 120 ações mais caras da bolsa, com earning yields ali abaixo de 7%. Então a gente tem aqui Unipar nesse momento como ação cara, a gente tem Klabin aqui nesse momento como ação cara, e a Kepler Weber entre as top 20. Pois bem, até aqui você já entendeu que a gente investe em ações com base no earning yield, a decisão que a gente tomou lá atrás. As primeiras carteiras que a gente atende, elas veem a sua parte investida em ações renderem muito mais do que o Ibovespa. Esse caso aqui é cerca de 7 anos em que o Ibovespa rendeu 100%, a carteira rendeu aqui 245%. Mesmo olhando só para o EV/EBITDA, tá? Uma cesta de ações baratas, de 20 ações com menor EV/EBITDA, superou e muito uma cesta de 20 ações caras com um maior EV/EBITDA. Mais do que isso, tá? Eu entendo que investir assim funciona porque nos livra dos nossos vieses comportamentais, né? Dos vieses que todo ser humano tem na hora de tomar uma decisão de investimentos. Ou seja, isso aqui torna a estratégia sistematizada, transforma isso num sistema com regras claras, quantitativas, matemáticas e não deixa o investidor com a tarefa de analisar o mercado, analisar o macro e aí tomar as decisões, o que para mim é o que gera um erro comum, né, de achar que o que está nas manchetes ainda não está nos preços. O investidor médio, do meu ponto de vista, tá? E é o cara que tem pouco tempo para se dedicar, pouco tempo até para desenvolver uma estratégia, porque foca muito na carreira, na vida pessoal, na família. Ele é um cara que compra ações muito com base em manchetes ou com base em dicas de amigos ou até dicas de influenciadores. Só que o problema é que o mercado ele é feito de oferta e de demanda e é por isso que as ações sobem ou descem. Uma ação que está subindo quer dizer que tem mais gente disposta a comprar aquela ação naquele preço do que gente disposta a vender. E se você investe numa ação sem ter um critério claro, muitas vezes você acaba indo na onda da maioria e acaba agindo como a maioria, sendo que a maioria tem resultados medíocres. Não à toa, sempre que a gente vê a bolsa subindo bastante, a gente vê grandes investimentos feitos em fundos de ação. Essa tabela mostra, em 2006, 2007, as pessoas botavam bilhões em ações e em 2008 tiraram bilhões em ações. Muitos venderam ações em março de 2020, quando vi esse tipo de manchete catastrófica e a bolsa tinha caído 47% em poucos dias. E por conta desses erros, você acaba constantemente comprando na alta e vendendo na baixa, criando um fenômeno chamado de behavior gap. O que é behavior gap? Uma tradução é o gap, é o espaço causado pelo comportamento. Como assim? Se eu te mostrar essa tabela aqui, que você vê um retorno de 18% ao ano, foi quanto retornou o fundo de ações que mais subiu na década de 2000 nos Estados Unidos. Esse fundo foi muito bem, porque essa década foi uma década difícil para a bolsa. Agora, quanto o investidor médio desse fundo ganhou? Foi isso, uma perda de 11%. Por quê? Porque esses caras compravam esse fundo depois dele ter uma performance muito boa, depois dele ter um ano muito bom, e elas vendiam o fundo quando tinha uma performance muito ruim. O que a gente faz aqui no Clube do Valor, para nunca comprar na alta e vender na baixa, é usar um negócio que a gente chama de sistema de alocação estratégica. Primeiro, o que é isso? É algo que vai muito além de selecionar ações baratas ou não. Uma estratégia que começa com a gente desenhando uma carteira ideal por cliente, uma alocação de ativos ideal por cliente. E a partir daí, fazer o que a gente chama de rebalanceamento, que é ajustar a carteira para trazê-la de volta à sua composição ideal. Vou trazer um exemplo, tá? Digamos que a sua composição ideal seja uma carteira 60% com peso em ações e 40% em renda fixa. Depois que você montou essa carteira,
Se as ações subiram muito num determinado período e a sua carteira ficou assim, 66% de peso em ações, o que a gente vai te sugerir é usar novos aportes para comprar renda fixa ou vender um pouco de ações para comprar renda fixa. Vender na alta para comprar na baixa e não o contrário. E eu te pergunto, você tem um desenho ideal de carteira ou você vai só comprando os ativos mesmo por falta de tempo, por falta de estratégia, né, na hora de tomar decisões? Se você não tem uma alocação de ativos clara e se você se identificou com essa forma de investir, vou te dizer que a gente resolveu aqui disponibilizar de forma totalmente gratuita um serviço que a maioria paga centenas de reais para ter acesso. O serviço é esse, tá? Se você apontar agora a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, ou se você clicar aqui no primeiro link na descrição e preencher um rápido formulário, você vai concorrer a uma das 5 vagas que a gente tem aqui para participar de uma sessão de consultoria de investimentos gratuita aqui com o Clube do Valor. São direto com um especialista que o Henrique, tempos atrás, fez e comentou aí que se sente hoje muito mais seguro para investir por conta dessa conversa. Se você também se sente inseguro e quer entender como potencializar e proteger a sua carteira, o link vai estar aqui embaixo. Enquanto isso, eu vou voltar aqui para a lista das mais baratas da bolsa, tá? Entendido que o intuito desse vídeo também é te mostrar que não basta sair comprando ações sem ter um critério claro e uma estratégia por trás. Eu vou aqui ranquear as 4 ações que faltam nesse vídeo, que são ações da Positivo, né, uma empresa tecnológica brasileira, que eu sei que muitos têm ranço por conta de ser do setor tecnologia, atuando contra grandes empresas mundiais, mas está lá e talvez isso a torne barata, vamos ver. A Valid, uma empresa focada em segurança digital, segurança física. Banco do Brasil, né, que dispensa apresentações, e assim, né, a antiga Cyrela Commercial Properties, uma empresa do setor imobiliário que não é muito falada no mercado de investimento. Olha essas 4. Qual que você acha que é a top 1 mais barato da nossa estratégia aqui nesse mês? Será que uns segundinhos, toma uma água quando você deixa seu palpite aqui embaixo, tá? Eu vou começar olhando para tecnologia, depois vou te mostrar o restante. Em tecnologia, a gente tem a Positivo e a Valid, empresas com margem ok, com endividamento ok. A Valid pagou um dividendo maior que o Positivo no último ano. A volatilidade das duas é um pouco mais elevada. E nos últimos 6 meses, a Positivo caiu bastante, mas a Valid subiu bastante. Só que no indicador de EV/EBITDA, a Positivo está mais descontada do que a Valid. Apesar disso, se você prestou atenção nas ações que eu te mostrei, esses 2 indicadores eles estão muito baixos, mesmo em comparação com ações muito baratas como Vale e Petrobras. E é justamente por isso que a Positivo e a Valid estão hoje na 2ª e 3ª colocação e no ranking das ações mais baratas da bolsa, com um earning yield altíssimo. As duas vão aqui para o top 3. E lá embaixo sobram 2 ações, né? Banco do Brasil e a Sim. Lembrando, tá, que além dessas ações aqui que eu estou revelando nesse vídeo, você pode ter acesso ao ranking com 10 das 20 mais baratas da bolsa nesse mês. Basta apertar aqui no 2º link na descrição para você fazer o download desse reporte, que mais importante do que isso, ele vai te mostrar também como selecionar as ações mais baratas da bolsa, como funciona essa estratégia, as origens dela, enfim, vai te ajudar muito a investir com mais estratégia. Agora, entre Banco do Brasil e Sim, o cenário é esse, tá? O Banco do Brasil é considerado por muitos analistas como a ação mais barata do setor, enquanto a Sim também é vista no mercado como uma ação extremamente descontada. No meu ranking, como eu mostrei aqui, só tem uma vaga para a ação mais barata da bolsa. A resposta a gente pode ver colocando essas empresas lado a lado, tá? Nos últimos 6 meses, a Sim subiu em disparada, enquanto o Banco do Brasil se manteve na mesma. O ROI delas é bastante semelhante, porém, se você observar, tem algumas métricas de Banco do Brasil que a gente nem consegue olhar, e uma delas é o EV/EBITDA. E por que isso acontece, tá? Porque por conta das questões contábeis de um banco, ele não tem um EV muito claro. E por conta do DRE de um banco começar com receita financeira, o que para as outras empresas de outros setores é algo não operacional, bancos também não têm EBITDA, então não tem como dividir o EV pelo EBITDA, não tem nenhum dos dois. Por conta disso, bancos acabam não entrando nessa estratégia das ações mais baratas da bolsa. E se você pensar, nossa, mas bancos é um dos melhores setores e tal, lembre-se que a estratégia foi baseada muito na fórmula mágica de Joe Greenblatt, que também não conta com ações de bancos por motivos muito parecidos. E com isso, o que a gente tem aqui, tá? Tecnicamente dá para dizer que é caro, Banco do Brasil, e assim com o EV/EBITDA lá embaixo, tá neste mês como a ação mais barata da bolsa, que de forma alguma para você sair comprando Sim, sem entender bem a estratégia, sem estar bem diversificado, obviamente não. Mas aqui o que eu quis foi fazer uma classificação de ações de acordo com a minha estratégia. E agora eu te pergunto, de acordo com a tua estratégia, como é que tu classifica as ações? Você tem alguma dessas aí que eu te mostrei na tua carteira? Deixe teu comentário aqui. E falando em estratégia, cabe lembrar aqui que você não precisa ter dúvidas sobre os teus investimentos, porque a gente está com vagas abertas de forma gratuita
para as nossas consultorias de investimentos do Clube do Valor. Basta apertar aqui no lado para te inscrever e se você quiser seguir aqui no YouTube comigo, aqui vai estar um vídeo bem complementar a esse. Eras isso, um grande abraço e até mais.